Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira da 29ª semana do Tempo Comum, dia 22 de outubro. Hoje é também a memória, é verdade que é a memória facultativa de São João Paulo II. E a palavra de Deus que a liturgia da Igreja Católica nos oferece no dia de hoje é muito bela. É sobre a decisão radical por Cristo Jesus. Lucas 12, de 49 a 53. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, eu vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, que texto tão belo. É bem verdade que esse texto dá margem a algumas interpretações equívocas, errôneas, equivocadas, mas vamos tentar compreender corretamente, porque, obviamente, Jesus utiliza uma linguagem simbólica em todo o texto. Primeiro, os versículos 49 e 50. Jesus contrapõe o fogo ao batismo. Versículo 49, ele diz que veio lançar fogo sobre a terra. No versículo 50, ele diz que vem para receber um batismo. Olhemos então para estas duas imagens bonitas. Ora, o batismo era feito com a água. Aliás, a própria palavra batismo significa banho. Tem a ver com banho com água. O que significa fogo na Sagrada Escritura? Na palavra de Deus, o fogo é, em primeiro lugar, a palavra de Deus. E é também uma imagem muito importante sobre o juízo divino, o julgamento de Deus que purifica. É bom nunca esquecer que esse texto do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, estamos naquela famosa sessão da subida de Jesus para Jerusalém. Do capítulo 9, versículo 51 até 19, 27, Jesus está subindo para Jerusalém. Ele então fala do fogo que é a palavra de Deus, do fogo que é o julgamento de Deus. Mas, na obra lucana, no pensamento de São Lucas, o fogo também tem a ver com a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus desce em formato de línguas de fogo sobre a comunidade cristã reunida em Pentecostes. O batismo. Para o Evangelho de Lucas, o batismo do qual fala Jesus, estou para receber um batismo, não corresponde, obviamente,
a um mero rito de purificação dos pecados. Não é simplesmente um banho ritual para a purificação dos pecados. Para Lucas, como ele diz em Lucas 3, versículo 16, na palavra do profeta João Batista profetiza: eu batizo com água, ele batiza com o Espírito e com fogo. Portanto, para Lucas, o batismo é um evento completamente novo. Consiste nesta nova vitalidade, na dinamicidade, no movimento, na fortaleza, na força que é o Espírito Santo de Deus. Movimento e missão, dinamicidade, vitalidade, esse evento novo simbolizado pelo fogo. Batismo e fogo, portanto, querem nos falar dessa dinamicidade do Espírito Santo, que é ao mesmo tempo a palavra de Deus e que é um juízo de Deus sobre a história, apresentando Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o eleito. A partir disso, podemos compreender então o significado da morte. Jesus está subindo para Jerusalém. Ele diz que está para receber um batismo. Este batismo, obviamente, é a sua morte, a sua ressurreição e, ao mesmo tempo, Pentecostes, o envio do Espírito Santo. Se pudermos colocar um texto paralelo, busquemos, por exemplo, no Evangelho de Marcos, depois do pedido dos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, Jesus responde assim: podeis receber o batismo que eu estou para receber? Este batismo que Jesus está para receber é exatamente o batismo de sangue. É a sua morte, é a sua ressurreição. E teologicamente, nesta experiência do mistério pascal, já está contido o próprio mistério de Pentecostes. A dinamicidade do fogo do Espírito Santo, o movimento deste fogo restaurador que renova e que refaz a face da terra. Dinamicidade, movimento e missão estão contidos nestas imagens do fogo e desse batismo, que na verdade é antecipação do mistério pascal e do mistério de Pentecostes. Os versículos 51 a 53 nos ajudam a refletir sobre outras duas palavras: a paz e a divisão. Pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Muito pelo contrário, eu vim trazer a divisão. No Evangelho de Lucas, nesta passagem, obviamente a paz não é um falso irenismo, uma ausência de conflitos. A paz não é uma condição psicológica de tranquilidade. Pelo contrário, Jesus diz que veio trazer a divisão. No Novo Testamento, esta palavra diamerismos é usada somente nessa passagem. No Antigo Testamento, é usada em duas outras passagens da Escritura. Mas é uma palavra única em todo o Novo Testamento, utilizada somente nessa passagem de Lucas. Isto é, Jesus veio trazer divisão, Jesus veio trazer cisma, Jesus veio trazer oposição. Em que sentido devemos compreender essa palavra? Devemos compreendê-la como decisão existencial por Cristo Jesus. Isto é, Lucas quer nos dizer que Jesus não propõe uma paz tranquila. É verdade que o Messias é o príncipe da paz,
Mas não é uma paz tranquila, não é uma paz sem conflitos, não é uma paz sem decisão. Pelo contrário, é uma adesão radical à palavra de Deus, que gera uma relação profunda e existencial com Ele. Essa relação profunda e existencial com Jesus significa, na verdade, uma opção, uma decisão por Ele. Portanto, o estado de paz pensado por Jesus é uma paz inclusive nos conflitos, como critério fundamental de discernimento. Poderíamos dizer que, no fogo do Espírito Santo, nós somos capazes de decidir-nos por Cristo Jesus. E isso tem a ver, obviamente, com o seguimento concreto e cotidiano de Jesus. Este seguimento pleno está, inclusive, para além do laço de sangue. É por isso que Jesus, nos versículos 52 e 53, utilizando a citação de Miqueias, capítulo 7, versículo 6, fala desta ruptura, inclusive das relações familiares. 3 contra 2 e 2 contra 3, citando Miqueias 7, versículo 6. O pai contra o filho contra o pai. A mãe contra a filha contra a mãe. A sogra contra a nora contra a sogra. Jesus não está querendo falar necessariamente de brigas familiares que nós devamos ser o motivo da confusão, da divisão, do cisma no seio da família. Não é isso que Jesus quer nos falar. Jesus quer nos falar, sobretudo, sobre esta decisão por Ele e pelo seu Evangelho. É bom recordar São Francisco de Assis, que na praça pública de Assis fica nu, completamente nu, e de certo modo rompe este processo de ruptura com a sua família de sangue, exatamente para construir laços novos. No fogo do Espírito Santo, somos capazes de nos decidirmos por Cristo Jesus. A decisão por Cristo, como fogo que purifica e que é juízo divino, como um batismo de sangue que nos conduz com Cristo para Jerusalém, para a cruz, para o sepulcro vazio e para a experiência de Pentecostes. É dessa paz que Jesus nos fala. É esta paz que dá sentido de plenitude à vida cristã, porque fundamenta essa decisão que às vezes implica ruptura e divisão. Que Deus, na sua infinita bondade, nos ajude, também a nós, a subirmos com Ele para Jerusalém, para esse batismo de sangue, na força, no fogo, na dinamicidade do Espírito Santo que nos faz optar por Cristo e viver somente por Ele, como testemunhas e missionários e missionárias que entregam a vida nesta paz inquieta por Cristo e pelo seu Evangelho. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima, e eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, até amanhã.